O ano era 1995, 13 de outubro de 1995, uma sexta-feira 13. Duas melhores amigas estavam saindo de uma festa e elas iam em direção a uma outra festa. Elas estavam brincando sobre ainda ser uma sexta-feira 13, até que algo inesperado aconteceu. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Sejam muito bem-vindos mesmo, muito obrigada pela sua presença aqui. Já vou te convidar para se inscrever aqui no canal, se não é inscrito, ou se é inscrito, dá uma olhada se é, porque eu mesma deixei de me seguir aqui no YouTube, eu descobri isso esses dias, sacanagem, né? Tem a opção agora hypar também, vê se aparece aí para você hypar. Clicando no hypar também ajuda que o vídeo seja mais indicado para outras pessoas. Eu estava procurando um caso que aconteceu na sexta-feira 13, encontrei dois casos. O outro eu vou deixar pro ano que vem, porque agora outra sexta 13 é só o ano que vem. E esse eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. História de hoje de duas amigas. E, gente, eu não sei o que acontece, mas quando eu vejo, assim, histórias de duas amigas, me dá um aperto no coração. Eu até tenho um caso há muitos anos, eu quero trazer ele pra vocês. Só que como não tem muita informação, é coisa básica, eu queria me aprofundar mais. Tem um livro que eu comecei a ler e não terminei já há muitos anos. É um caso, assim, que me doeu muito. E esses casos de duas amigas juntas, eu imagino como que é difícil para elas. Aquele fato de fugir ou tentar salvar a amiga, sabe? É isso que mais me pega. Já que eu tô falando muita coisa aqui também, já vou então pedir para você me seguir lá no Instagram, tem o @ThaisRory e o @SextaEstranha. O Sexta Estranha eu vou deixar mais focado em casos criminais mesmo, e o Thais Rory eu vou deixar generalizado. Quero fazer umas mudanças nele, só que eu ainda não fiz. E também vai lá no meu outro canal, Mega Estranho, para curiosidades de todo o resto que não seja caso criminal. Agora sim, vamos para a história de hoje, da sexta-feira 13, e uma ótima sexta-feira 13 para vocês, tá bom? Porque olha só, sextamos em uma sexta estranha e uma sexta estranha 13. É isso aí. A nossa história se passa em uma cidade chamada Abbotsford, que fica na Colômbia Britânica, Canadá. É uma cidade que eles chamam como cidade dormitório, ou seja, as pessoas vão lá para morar e dormir. Não há centro grande, centro comercial, tudo isso fica fora da cidade. E sendo um local só para moradia, faz realmente com que o local fique super tranquilo, seguro. Era essa a sensação que as pessoas tinham em 1995. Um local bonito, agradável, muito cristão. A religião imperava lá também. Tanto que o policial disse que aquela cidade específica tinha mais igrejas do que qualquer outra cidade da Colômbia Britânica. Então era um ótimo local para as pessoas cuidarem da sua família e dos seus filhos, pelo menos assim considerando como valores religiosos. Misty e Tânia eram grandes e melhores amigas. Elas estavam sempre juntas. As duas tinham 16 anos de idade, amigas de escola e amigas fora da escola também. Onde uma estava, a outra estava. Elas saem juntas em uma sexta-feira 13 porque tem uma festinha acontecendo numa cidade ao lado, uma festinha de algum amigo. E aí, para voltar para casa, elas conseguem uma carona que deixam as meninas meia-noite bem na porta da casa de Misty. As duas tinham a mesma idade, 16 anos. Só que Misty tinha um toque de recolher. Ela poderia chegar em casa até 2h30 e ainda era meia-noite. E ela sabia que uma amiga estava fazendo aniversário, então daria para ficar algumas horinhas ainda na casa dessa amiga. E era só alguns quarteirões dali, era depois da escola. Então as duas estavam caminhando para a casa dessa amiga, estavam perto da escola e aí elas começaram a brincar. Ó, ainda é sexta-feira 13, viu? Cuidado, sexta-feira 13, algo pode acontecer. Igual a gente brinca assim no dia a dia mesmo, né? Só que assim, na verdade já era 14, né? Porque já tinha passado da meia-noite. Como elas ainda não tinham dormido, a gente fala que para elas ainda era sexta-feira, tanto que elas estavam falando isso. E durante essa brincadeira, elas simplesmente foram puxadas. 2 braços a puxaram e elas passaram por uma cerca viva, né? Que é aquele monte de árvore assim alta.
e foram parar num campo que ficava ainda mais perto da escola. Era um homem que tinha agarrado elas, um homem assim com um olhar super raivoso, que dava medo. Esse homem, ele tinha um taco de beisebol e ele disse para as meninas: tirem as roupas. E quando Misty olhou para a cara dele, ela pensou: esse cara é do mal. Nós não iremos sair vivas daqui. O cara a chamou de vários nomes assim absurdos, xingamentos mesmo, insistindo para que ela tirasse a roupa. A Tânia começou a se despir. E nisso, ele se concentrou totalmente nela. Parecia que realmente ele estava mais interessado na Tânia. E foi onde ele soltou o taco de beisebol. Misty, o que ela fez? Ela sabia que o cara ia abusar da amiga. Ela pegou o taco de beisebol e começou a bater nele. Só que ele era já um homem formado, forte, e ela era uma adolescente, fraquinha, magrinha. Ele pegou o taco dela e eles fizeram um cabo de guerra, cada um puxou de um lado. Ele foi mais forte, ele conseguiu tirar o taco de beisebol das mãos dela e passou a bater na cabeça dela. Ela disse que lembra de ter contado 7 golpes na cabeça. E ela começou a pedir desculpa, eu sinto muito, eu não vou fazer mais isso e tal. E aí ela foi apanhando até que ela caiu no chão e ela ficou inconsciente. Ela olhou caída no chão, ela olhou para a escola e pensou: é a última vez que eu vou ver minha escola. Não sabe quanto tempo depois ela acordou, lembrando que isso era perto da meia-noite. Em algum momento ela acordou, ela olhou para o chão e viu que a amiga não estava lá. Viu que o homem não estava lá. O taco de beisebol também não. Ela estava com muita dor, muito machucada, totalmente sangrando. Ela estava viva. E ela começou a caminhar em direção ao hospital. Às 5:30 da manhã, quando ela deu entrada no hospital, ela nem conseguia falar, gente. Não conseguia falar. Ela balbuciava algumas coisas. E nesses resmungos que ela dava, ela dizia: minha amiga desaparecida. É muito parecido com outra história que eu trouxe aqui pra vocês, né? Que, olha, me dá arrepio contar essas coisas. Quando os médicos e enfermeiros começaram a trabalhar nela, viram que ela estava, assim, muito machucada. Perceberam pelo menos 3 golpes bem fortes na cabeça dela. E ela foi levada para a UTI. Provavelmente viram a identidade dela e conseguiram descobrir que ela se chamava Misty. E logo que ela entrou no hospital, às 5:30 da manhã, telefonaram para a mãe dela. E a mãe dela já estava acordada, porque o toque de recolher de Misty era até às 2:30 da manhã. Ela sempre respeitou isso, sempre. E se isso não aconteceu, se ela não estava em casa, é porque algo terrível tinha acontecido. Então, quando o telefone tocou às 5:30 da manhã, e quando ela escutou que era do hospital, ela já imaginava o pior. Informaram para ela que a filha estava muito machucada, muito debilitada, em estado grave. Ela tinha sido atingida por um taco de beisebol e, claro, imediatamente a mãe foi para o hospital. Um detetive chamado Rod Dill também recebeu uma ligação naquela manhã. Agora ele tinha um desaparecimento para investigar. Uma outra detetive também estava cuidando desse caso, então a gente percebe em noticiários da época quando os dois sempre davam entrevistas. Misty estava hipotérmica, ela ficou muito tempo deitada ao relento. Ela acordou depois de horas. Enquanto estava internada, ela ficava a maioria do tempo inconsciente. Poucas vezes só ela acordava. Só que nos momentos que ela acordava, ela falava algumas coisas. E foi que ela disse que ela e Tânia foram pegas por um homem que pediu para Tânia tirar a roupa e que a atingiu com um taco de beisebol na cabeça. A polícia foi para as ruas procurar Tânia. Às 7:30 da manhã, ela foi encontrada. O corpo dela estava boiando em uma região de rio, que esse rio separa 2 cidades. Ela estava sem roupa. E ela estava muito machucada. Um jornalista até recebeu uma ligação de alguém que falou: olha, tem um corpo aqui. E esse jornalista foi rapidamente à cena do crime. Pela quantidade de carros e de policiais, ele percebeu que foi algo assim bem sério. Muito mais sério do que os outros crimes que costumam ter na região. Aparentemente era uma região segura. E quando ele viu o lençol que cobria aquele corpo, o lençol que encostou no corpo e se encharcou de sangue, ele soube que foi algo muito sério. E não só isso.
Na região ao redor, na região de mata, ele encontrou roupas jogadas ali. Roupas íntimas, calça, blusa, tudo isso de Tânia. E o detetive percebeu que quando o criminoso deixou aquilo, ele não queria se esconder. Ele queria que todo mundo visse o que ele fez. Ele queria chocar. Ele queria deixar a identidade dele. Conforme os dias foram passando, Misty, ela foi melhorando, só que ela ainda estava bem mal de saúde. E a mãe não teve coragem de falar para ela o que tinha acontecido com Tânia. O que as pessoas falaram para ela é que Tânia estava no hospital, só que estava em uma ala mais longe. Então ela estava feliz porque a amiga estava salva, porém tão machucada quanto ela. E ela sempre perguntava como estava Tânia, e conforme as pessoas sabiam o que tinha acontecido com ela recebeu, inclusive, de pessoas assim que ela nunca tinha visto na vida, de pessoas desconhecidas. Ela recebia flores, cartas, e tudo que ela recebia, ela fazia questão de dividir com Tânia. Então ela falava para a mãe, mãe, recebi 2 arranjos de flores, leva um para Tânia, porque ela fazia questão de dividir tudo com a melhor amiga dela. O médico legista determinou a causa da morte de Tânia como afogamento. No entanto, ficou claro que ela estava tão machucada que mesmo que ela não tivesse se afogado no rio, ela não teria sobrevivido. Ela estava muito espancada, muito pior do que Misty. Ela havia sido abusada intimamente, então a partir daí a polícia tinha o DNA do criminoso. Era 1995, só que já dava para tirar algumas informações e se comparasse com a pessoa certa, daria para saber quem era o criminoso. E perceberam que ela tinha uma mordida, uma marca de mordida em um dos seios dela. Só que não encontraram nenhuma impressão digital. Na UTI, Misty acordou e ela recebeu um desenhista forense. Então, no dia 17 de outubro, alguns dias depois do ataque, ela conseguiu descrever como era o homem. O retrato feito era de um homem com cerca de 30 anos de idade, rosto fino, e o que tinha de cabelo era desgrenhado e também tinha uma espécie de bigode caído, muito fino no rosto. E foi assim que esse retrato falado foi feito. Para quem pode me ver aqui na tela, eu vou deixar ele aí para vocês e depois vocês me contam se parece ou não com a pessoa real. Foi nessa época também que a polícia recebeu uma ligação de um homem que estava no local bem barulhento, que passava trem atrás, dava para escutar o barulho de trem. Ele disse, eu levei Misty até o hospital, eu a salvei. E até então a polícia não sabia disso, porque para eles Misty tinha levantado e caminhado sozinha. Só que eles sabiam que esse homem então era o agressor, era o criminoso. Tentaram convencê-lo a ir até a delegacia, a conversar pessoalmente com ele, e ele desligou o telefone. Quando rastrearam, viram que ele estava ligando de um orelhão, de um telefone público. Quando chegaram até o local, pararam algumas pessoas, porém ninguém era parecido com o retrato falado, ninguém realmente tinha sido um suspeito. Passaram o produto para verificar as digitais que estavam no telefone e não encontraram nada. Só que aí perceberam, pela próxima ligação que receberam dele, que ele esteve no local observando os peritos tirarem as impressões digitais. Aí ele telefonou e disse, vocês acham mesmo que eu ia deixar minhas impressões digitais para vocês? Não, eu não sou burro. Essa segunda ligação foi bem pesada. Ele disse simplesmente o seguinte, o sabor de Tânia era delicioso. Eu percebi isso quando eu a mordi. Então a polícia sabia que realmente era ele. Ninguém sabia da mordida. Aquilo não tinha sido vazado para a imprensa. Só os policiais e os médicos sabiam. Então esse homem sim era o criminoso. Só voltando rapidinho ao fato que ele disse que levou Misty até a porta do hospital, era mentira, tá? Ele estava querendo se engrandecer ou estava querendo se passar por bonzinho. Na verdade, não. Misty lembra de ter acordado sozinha no campo, não ter visto a amiga e não ter visto o agressor. Ela levantou-se e foi até o hospital sozinha. Quando rastrearam esse outro telefone público, também ele não foi encontrado e receberam uma outra ligação dele que deixou assim todo mundo chocado. Ele disse o seguinte, eu vou fazer de novo.
O que eu fiz com Tânia, eu vou fazer. Eu já estou procurando minha próxima vítima. Essa informação que ele deu deixou os policiais assim horrorizados. Alguns dias depois, enquanto ainda estava no hospital, aconteceu o enterro de Tânia e foi algo assim muito chocante. A comunidade esteve presente, afinal ela era uma filha deles e isso impactou na comunidade inteira. E foi nesse dia também que alguém da família, algum conhecido dos pais de Misty, chegou nela e falou a verdade, que Tânia tinha morrido e aquele seria o dia do enterro dela. E claro que ela gritou, ela chorou, e o que ela disse, a frase que lembram que ela falou era: eu não consegui salvá-la, eu não consegui salvá-la. E claro que ela ficou muito triste com isso, muito chateada, porém depois de anos, né, porque em vários momentos ela falou sobre esse caso, ela agradece àquela pessoa que ela nem conhecia, era um amigo do pai, da mãe, ela nem conhecia. Ela agradece muito a essa pessoa que chegou nela e pôde falar o que aconteceu. Porque pelo menos ela ainda estava no hospital, então ela não poderia ir até o enterro. Só que ela pôde acompanhar o enterro nos noticiários. Teve ali o dia 31 de outubro, que é o Halloween. Então a polícia ficou mais ativa na rua, com medo que naquela noite ele atacasse mais uma vez. Sem ter como localizar o cara, o que a polícia fez? Divulgou a gravação. E a gravação que a polícia divulgou foi realmente aquela onde ele ameaçava, onde ele deixava claro que ia ter uma próxima vítima. Com isso, a comunidade ficou morrendo de medo. Algumas pessoas entrevistadas falaram que iam sair da cidade, iam morar em cidades vizinhas que a polícia não estava correndo atrás daquele agressor. E aí a própria polícia divulgava meios de você ficar seguro. Por exemplo, mulheres não saiam sozinhas, andem pelo menos em grupo. Para os homens também, né? Também falavam para eles andar pelo menos em dupla. À noite, gente, as ruas estavam vazias. Ninguém colocava os pés fora de casa. Uma mãe foi entrevistada e disse que jamais deixaria a filha dela de 15 anos andar sozinha. Ela estava sempre ao lado da filha, até para levar e buscar na escola, que era algo que antes ninguém fazia. Nessa época, Misty já tinha saído do hospital, ela estava se recuperando. Ela não tinha voltado para a escola, na verdade, ela estava em uma casa que não era a casa dela, ela estava morando com a família sim, só que eles estavam sob a proteção da polícia. Então o medo é que esse agressor fosse atrás dela, porque ela era a sobrevivente. Então foi nessa época também que a polícia aproveitou e mandou um outro desenhista para refazer ou para melhorar o retrato falado. E aí uma outra foto que parecia assim mais verídica, mais viva, ela foi divulgada para todo mundo. E receberam 3 ligações de pessoas diferentes dando um nome, tipo, ó, aquele retrato falado é tal cara. Inclusive receberam o telefonema de uma mulher dizendo que tinha sido abusada intimamente por ele. Aí foram atrás dele e, gente, era o mesmo cara. Você olha para o retrato falado, você olha para o cara, é a mesma pessoa. Então esse cara foi levado sob custódia. Ele deu uma amostra do DNA, ele também deixou fazerem um molde dos dentes dele. A única coisa que ele não concordou é fazer um teste do polígrafo. Só que naquela época, o teste de DNA demorava mais para ficar pronto. E até que isso acontecesse, ele ficaria preso. Então ele poderia ficar até 2 meses preso e esperando sair esse resultado. Claro que ele foi interrogado também pela polícia. O detetive o interrogou por 12 horas. E ele teve certeza, interrogando aquele cara, que não era ele. Pegaram o cara errado. Realmente o criminoso estava solto, estava nas ruas. Enquanto ele continuava preso, a polícia também então tinha que focar em encontrar o cara certo, porque vai que não era ele, né? O próprio detetive não acreditava que era ele. Aí eles fizeram uma parceria com os jornais e também com os rádios, onde eles iam inventar uma história. Um psicólogo ia chegar contando para todo mundo e aí eles iriam divulgar essa notícia que o agressor tinha fugido da cidade. Ele tinha ido embora. Então era para todo mundo se preocupar
que, segundo o que esse psicólogo disse, observando o comportamento dele, era uma pessoa covarde que foi embora. Então, o que eles queriam com isso é que esse homem reaparecesse, porque ele tinha parado de telefonar. E talvez esses telefonemas fossem as únicas formas de pegá-lo. Essa mentira deu certo, gente. Deu certo sim. E já que ela deu certo, antes de falar dela, vamos falar que o suspeito, que era muito parecido com o cara do retrato falado, saiu o exame de DNA e ele era inocente. Então ele foi solto, liberado e vida que segue. Aí nós estamos no dia 17 de fevereiro de 1996. Toda a mídia já tinha divulgado aquela informação que o cara tinha fugido. E aí um radialista trabalhando à noite, sozinho, ele recebe uma ligação. Gente, isso não é uma lenda urbana? O radialista tá lá trabalhando quando recebe uma ligação ou quando recebe uma visita de um agressor, de um criminoso. Esse radialista chamado Mike, ele recebe um telefonema. Só que ao invés de ser uma pessoa para conversar ou uma pessoa pedindo uma música específica, é alguém falando: olha, vai até o estacionamento e dá uma olhada aí no seu carro. E essa pessoa desligou. Mike pensou: vai que bateram no meu carro, ficaram com medo de me avisar e aí resolveram telefonar aqui para a rádio, né? Então, sim, eu vou lá ver de madrugada o que aconteceu com o meu carro no estacionamento. E ele foi. E quando ele chegou, gente, algo surreal tinha acontecido. Colocaram uma lápide. Gente, uma lápide. Tiraram uma lápide do cemitério e colocaram em cima do carro dele. Imediatamente ele ligou para a polícia. Mike estava aborrecido, com medo, chocado, tudo. Quando a polícia chegou e viram que aquela lápide não era de brinquedo, não era de mentira, não, realmente o agressor tinha ido até o cemitério, tirado aquela lápide, escrito vários xingamentos na lápide. Esses xingamentos eram direcionados a Misty, que tinha sobrevivido. E a lápide, gente, ele tirou a lápide real do túmulo de Tânia. Vocês têm noção que pessoa doente esse cara era? Isso deixou bem claro que ele estava na cidade, que ele não tinha fugido, e isso fez com que a população ficasse com mais medo ainda. 2 dias depois, esse homem liga para a polícia. A atendente percebe que é ele e fica fingindo que não está escutando, pede para ele repetir, para dar tempo de rastrear a ligação. Só que mesmo assim, quando o pessoal chega no telefone público, mais uma vez ele já foi embora. Ele telefonou de um local bem perto de uma delegacia. E 2 dias depois dessa ligação, ele faz algo assim terrível. Uma mulher está lá na casa dela, é uma jovem mãe, está sozinha, quando ela escuta o vidro da casa dela ser quebrado. E quando ela vai ver o que é uma ferramenta, uma chave de fenda, que tem um monte de adesivo, e esse adesivo segura uma carta digitada ou datilografada. Óbvio que ela liga para a polícia. E essa carta é do agressor. Ele fala vários detalhes do que aconteceu com Tânia, que só ele saberia falar. E ele ainda confessa abuso íntimo de 3 outras garotas. E esses casos estavam em aberto. Então, sim, o que ele falou sobre aqueles 3 casos bate com o que as vítimas falaram. Então, além de ser o cara que fez aquilo com a Tânia, ele estava confessando o que fez com outras 3 garotas. Foram examinar as folhas e, claro, o cara era meticuloso, ele não deixou nenhuma impressão digital, nada. A chave de fenda também não tinha nada, porém a fita adesiva, sabe, que ele enrolou a carta na ferramenta? Pois é muito difícil você pegar em fita adesiva e você não deixar uma marca sua, uma digital sua, né? Porque tem aquele lado adesivo mesmo. E aí descobriram que sim, sem querer, ele não percebeu, porém ele deixou uma digital. Aquela digital foi colocada no sistema, infelizmente não descobriram ninguém, ou seja, o homem que cometeu aquele crime não tinha passagem pela polícia. Jogaram também as digitais dele no sistema dos Estados Unidos. É um país que faz fronteira com o Canadá. Vai que o cara é de lá. Não, gente, também não encontraram. Só que essa informação da impressão digital não foi divulgada. A polícia guardou só para ela. O que eles divulgaram é que realmente isso aconteceu na casa de uma mulher, só que não conseguiram tirar nenhuma informação, nenhuma pista substancial com essa carta e nem com a chave de fenda que ele só jogou mesmo para fazer
peso e quebrar a janela. Gente, era frustrante porque a polícia tinha muitas e muitas provas. Eles tinham o DNA do cara que foi encontrado no corpo da Tânia, eles tinham o molde dentário dele, afinal ele tinha deixado uma mordida, e agora eles tinham as impressões digitais. E mesmo com tudo isso, eles não sabiam quem era aquele cara. Aí eles falaram, gente, a gente tem que pedir ajuda aí da população. O que eles tinham dele? Eles tinham os áudios. Então resolveram dar uma limpada naqueles áudios, tirar o barulho de fundo, deixar a voz o mais nítida possível e divulgar isso para o público. Só que, como que eles iam fazer isso? Eles montaram uma rede de 0800 ou 1800, como falaram que usava lá. Gente, há muitos e muitos anos atrás, quando a gente ligava para algum 0800, a gente escutava gravações. Existia, gente, uma linha que, se você ligasse de madrugada, você falava com os fantasmas ou com gente do além. Só que os mais comuns que eu lembro quando eu era criança, né, nessa década aí de 90, é quando você telefonava para a Xuxa, que você todo dia era uma ligação diferente, falando, oi, baixinho, nanana, ou você ligava para a Turma da Mônica. Eu gostava de ligar pro Cebolinha. A minha irmã ligava para a Xuxa, só que a Xuxa era do Rio de Janeiro. Vocês imaginam quando chegou aquela conta de telefone, meu pai quase quis matar a gente, né? Aí montaram uma linha telefônica 0800, que a população, quando telefonava para lá, escutava a voz do cara, aquelas gravações, só que dessa vez limpa. Por quê? Se você conhecesse alguém, se você reconhecesse essa voz, gente, por favor, avisa para a polícia. No final do mês de abril, que uma mulher chamada Audrey, ela escuta aquelas gravações e ela pensa, é a voz do meu filho. É a voz do meu filho. Ela tem outros filhos também. E ela pede para todos os outros filhos dela ligarem para o 0800 para escutarem a voz. E eles também falam, sim, parece a voz de Terry. Parece a voz de um homem chamado Terry Driver. Essa mulher, corretíssima, telefonou para a polícia e disse, olha, essa voz, até confirmei com outros membros aqui da família, parece muito a voz do meu filho. A polícia descobriu que esse homem, na faixa de 30 anos de idade, era um homem assim, limpo, sem nenhuma suspeita, nada parecido com o homem do retrato falado, nada parecido. Esse homem, Terry Driver, é casado, tem 2 filhos e tem um emprego assim super sólido. Ele trabalha já há 5 anos em uma empresa que é uma copiadora. E ele é o homem lá que tirava cópias. O chefe dele foi entrevistado e assim ficou chocado com essa suspeita porque era um homem assim que ninguém poderia desconfiar. A polícia ficou olhando a casa de Terry, esperou ele chegar do trabalho e foram lá. Óbvio que a polícia não ia falar que a mãe denunciou ele reconhecendo a voz, né? Porque vai que não era ele. Coitada dessa mãe. Que relação que eles iriam ter. Então eles falaram que alguém o denunciou achando parecido com o retrato falado. E ele respondeu, óbvio que não. Você viu o retrato falado? Olha eu. Olha o retrato falado. Tem nada a ver, gente. Aquele retrato falado não tem nada a ver comigo. E ele falou, tá bom. Porém, mesmo assim, a gente está coletando DNA de vários homens aleatórios. E você tem que ir com a gente para a delegacia para a gente fazer essa coleta. Ele disse que não ia fazer isso. Aí, ele bateu a porta e deixou lá os policiais sozinhos. E os policiais falaram, olha, você precisa ir na delegacia. Vou pensar. Aí ele ligou para o chefe dele, pedindo conselhos. E o chefe falou, Terry, você é culpado? Ele falou, não sou culpado. Então, se você não é culpado, você não tem nada o que dever. Então, no dia seguinte, ele foi com o advogado dele para a delegacia e ele disse o seguinte, olha, eu não vou fornecer um molde de dente, não vou fornecer meu DNA. Só que vocês querem o quê? Impressão digital? Tá bom, impressão digital eu forneço, contanto que depois que vocês analisarem e perceberem que não tem nada a ver com o caso, vocês vão jogar fora. Tá bom. É claro que Terry sabia que a polícia tinha um molde daquela mordida. E é claro que ele sabia que eles tinham o DNA, só que ele não sabia que a polícia tinha impressões digitais, porque ele tinha certeza que não tinha deixado isso vazar, e como isso não foi divulgado para a imprensa, ele tinha certeza que eles não tinham uma impressão digital. Aí tudo bem,
coletaram a impressão digital dele. O responsável pela análise foi lá, trabalhou certinho, tal, não. E era isso aí. Confirmaram que a impressão digital de Terry era a mesma encontrada naquela fita enviada, jogada na casa daquela mulher, com uma carta que deixava bem claro todos os crimes cometidos. O advogado foi liberado para ir para casa. Terry não. Terry foi preso e acusado de ter tirado a vida de Tanya e de ter tentado tirar a vida de Misty. Ninguém acreditava que era ele, gente. Nunca passou pela cabeça que era Terry. Só que todas as provas estavam lá. Era Terry. Ele foi preso no dia 3 de maio de 1996 e no dia 8 de setembro daquele mesmo ano começaria o julgamento e ele estava se declarando inocente. Deram para Terry a oportunidade de escolher se ele queria um julgamento com júri, com jurados, ou o juiz iria determinar se ele era inocente ou culpado e determinar a pena. Então ele optou por ser um julgamento que o juiz decidiria tudo. Bom, no começo do julgamento ele estava dizendo que ele era inocente, que foi outro homem que fez tudo aquilo. Ele não sabe de nada. A promotoria mostrou para o juiz as provas. As impressões digitais batia, o DNA encontrado em Tanya batia, o molde dentário batia. Então aquele homem que se dizia ser inocente, ele fez tudo aquilo, ele arrancou a lápide do túmulo de Tanya, jogou em cima do carro do radialista, aterrorizou toda a população e quase tirou a vida também de Misty. Aí no final, o que ele disse é que, olha, eu só encontrei as meninas, eu encontrei as duas, elas estavam caídas e quando eu vi Tanya sem roupas, eu fiquei excitado e eu me aproveitei dela. Só que isso não quer dizer que eu tenha tirado a vida dela. Como assim, né, gente? Olha que doideira. Durante o julgamento, Misty, ela também subiu no banco das testemunhas. Quando o juiz perguntou quem era o criminoso, ela apontou, reconhecendo Terry. É ele. E ela disse que Terry olhava para ela com um sorrisinho, sabe, sim, de arrogante. E ela pensou, esse cara não se toca que a gente tá aqui no tribunal, que ele está sorrindo para mim dessa forma, tentando me deixar com medo, e que o juiz tá vendo tudo isso. Como assim? Que cara doido. Durante o tribunal também, a polícia conseguiu determinar que ele foi uma das primeiras pessoas a telefonarem para a mídia sobre esse caso. Então lembrem que o jornalista recebeu um telefonema falando, olha, um corpo foi encontrado em tal local, e aí a mídia inteira foi para lá. Ele deu esse telefonema porque ele queria que esse caso fosse bem coberto pela mídia, ele queria sucesso, fama, só que não queria que soubessem a identidade dele. Ficou claro durante o julgamento que ele tinha um comportamento que era bem parecido com o de um serial killer, e também eles descobriram que mesmo sem conhecer a família de Tanya, ele estava presente no funeral. Encontraram ele através de fitas de gravações daquele dia. No dia 17 de outubro de 1996, o juiz o considerou culpado e deu para ele a sentença máxima, que era de prisão perpétua, porém, ele pode pedir liberdade condicional a partir dos 25 anos preso. Só que aí tem uma brecha na lei que diz que por ele causar um crime tão sério, ele pode pedir a liberdade condicional. No entanto, a lei vai fazer com que ele continue preso até seus últimos dias de vida. Isso lá no Canadá, que eu achei muito interessante. Lembrem que na carta que ele jogou na casa da jovem mãe, ele confessou outros 3 crimes. Depois houve o julgamento sobre esses 3 abusos e também ele foi considerado culpado. Algum tempo depois, ele junto com o advogado tentaram pedir que o julgamento fosse anulado. Ele argumentou que o juiz ele não levou em consideração algumas particularidades de Terry. O que falaram é que ele teve uma infância muito difícil, que ele foi uma criança introvertida, tímida, e aí ele não conseguia controlar os desejos dele, por isso que ele fazia essas coisas, ele agia sem conseguir se controlar. O advogado disse que o juiz ele não levou em consideração vários distúrbios que Terry tinha, como transtorno de déficit de atenção, síndrome de Tourette e transtorno obsessivo-compulsivo. Mesmo com essas alegações, esse julgamento não foi anulado e não forneceram outro julgamento, porque essas coisas não tem nada a ver. O cara fez o crime porque ele quis. Então,
ia dar na mesma, sabe? Aí, gente, em 2020, já chegando aos 25 anos que Terry estava preso, já sabiam que ele não teria direito à liberdade condicional, porém, como chegou a data, ele já poderia pedir. Então, ele pediu uma audiência de liberdade condicional. Essa audiência foi fornecida, só que, claro, o juiz, ele disse que não, que ele iria continuar preso. Dali a alguns anos, ele poderia tentar mais uma vez. Misty, a sobrevivente, ela passou a fazer vários trabalhos comunitários, principalmente com pessoas que tinham sido vítimas de algum crime, de alguma coisa. Ela se casou, ela teve uma menininha, e a filhinha dela, ela não pensou em outra coisa. Ela deu o nome da filhinha de Tânia, do nome da melhor amiga dela, que ela disse que foi a pessoa que mais impactou na vida dela, sabe? Que foi a melhor amiga dela e não tinha como ela não homenageá-la dessa forma. Também bem parecido com outro caso que eu falei já aqui pra vocês, né? Misty sempre morou na mesma cidade. Ela teve mais um filho, então ela, mãe de 2 filhos, ela estava voltando a estudar, então agora ela estava fazendo uma faculdade. E essa faculdade seria de assistência social para poder ajudar as pessoas também. E o trabalho voluntário dela, ela nunca deixou. Ela sempre participava de alguma coisa. Em 2021, o que teve de diferente? Terry morreu na prisão. Então, com quase 25 anos preso, ele faleceu. O que Misty disse que foi um alívio para ela. Porque se em algum momento a justiça desse a liberdade para ele, ela teria que mudar de cidade. Ela teria que sair da cidade que ela vivia, que os filhos viviam, porque ela viveria com medo, e agora ela não sentia mais esse medo. Para ela, a justiça aconteceu. Ela não gosta de ser tida como a sobrevivente, ela não gosta desse rótulo que ela leva, porque parece que ela sempre foi uma vítima, parece que ela sempre vai ser uma vítima. Eu já vi outras pessoas falando disso também. Porém, uma frase muito interessante que eu vi ela falando, que eu já vou citar aqui para vocês, é que ela diz como que, passando-se anos e passando-se décadas, as pessoas hoje, elas olham com mais entendimento o que acontece com as vítimas. Porque ela disse que quando aquilo aconteceu com ela e aconteceu com Tânia, as pessoas acusavam ela, apontavam o dedo para ela. Tipo, você foi culpada disso? Você utilizava algum tipo de roupa? Ou você estava andando sozinha à noite de madrugada? Então, você se colocou nessa situação. E hoje, na década de 2010, 2020, né? Hoje, na década de 2020, as pessoas pensam diferente, né? Elas entendem que a culpa não é da vítima. Elas entendem que a culpa é do criminoso. E aí ela disse a seguinte frase. Uma coisa que Misty diz ter notado é que culpar as vítimas, especialmente mulheres e meninas, pelos crimes feitos contra elas, se tornou menos comum e menos aceitável. Ela disse: a culpa era toda minha e da Tânia. Tudo era culpa nossa. Andávamos à noite, vestíamos as roupas erradas, fosse qual fosse o caso. Hoje tem muito mais pessoas apoiando vítimas de violência. Nossa visão como sociedade em relação às vítimas está se tornando mais compassiva. Fico muito feliz. Esse caso passou a ser conhecido como o assassino de Abbotsford. E quando Terry morreu em 2021, uma comunidade finalmente sentiu paz. Misty ficou com sequelas, principalmente em relação à memória. Enquanto estava preso, Terry teria contado a um psicólogo que havia matado outras 3 mulheres. Os investigadores o consideraram suspeito de outros 3 assassinatos não solucionados. O da prostituta Linda Tatray, Colleen Shook, morta após sair de um ônibus, e Kim Stolberg, morta no local de trabalho do pai. As 3 foram esfaqueadas até a morte em 1985. Anexados ao bilhete de chave inglesa, havia recortes do jornal Vancouver Sun sobre os assassinatos. No entanto, a polícia afirmou que posteriormente o descartou como suspeito do assassinato de Kim. O DNA encontrado no corpo dela não correspondia ao dele. Muito obrigada pela presença. Te convido a se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Eu nunca tinha ouvido falar nesse caso, gente, nunca tinha ouvido falar. Casos do Canadá a gente não ouve tanto e eu gosto de trazer essas coisas mais diferentes para vocês, até porque para mim também é novidade, então eu me interesso mais aí na pesquisa. Para quem não sabe, a gente tem algumas playlists aqui no canal. Esse caso vai fazer parte da playlist dos
sobreviventes dos crimes que aconteceram fora dos Estados Unidos. E agora estou pensando em trazer, como eu já disse no começo, estou pensando em trazer uma playlist sobre amigas, que acontecem assim quando duas amigas, enfim, elas são vítimas. Muito obrigada pela presença de vocês, beijinhos e até o próximo caso, e ótima sexta-feira 13 para vocês. Sextou!